Olá, oitavo ano. Bom, hoje vamos finalizar o conteúdo sobre a Ásia, Oceania e Europa. Vamos ver sobre as fontes de energia nesses três continentes. Bom, mas antes da gente falar mais especificamente, citar, né, esses continentes, quais são as principais fontes de energia em cada continente, né, na Ásia, na Oceania e na Europa, a gente precisa entender o que são as fontes energéticas, né, os tipos de fontes de energia, tá? Então, carvão, petróleo, as águas dos rios, né, a força das águas dos rios, dos oceanos, o vento e certos alimentos são alguns dos exemplos de fontes energéticas, né? Então, são elementos da natureza onde a gente vai conseguir gerar energia, né? Vão ser modificadas esses materiais, né? E vai ser transformado em energia ou captados, né? Para transformação em energia. Então você tem uma classificação, né? São dois tipos de energia: aquelas que são renováveis e as que não são renováveis. A energia renovável, gente, ela não se esgota, tá? Então você tem elas vão continuar, né, disponíveis depois de utilizadas, não vão se esgotar. E como exemplo, a gente vai ter energia solar, a energia de biomassa, que seria através de determinados alimentos, a energia através da força dos rios, né, das águas, que seria a energia das hidrelétricas, da energia hidráulica, né, que é através da água, dos ventos, seria energia eólica, tá? Até energia através do calor interno do planeta Terra a gente tem, que é a chamada de geotérmica, tá? Além disso, a gente também tem a energia das marés, né? A maré vai subir, vai descer, isso também a gente vai conseguir captar energia através dessas diferenças de marés. E energia não renovável, elas podem se esgotar, né, através do uso excessivo para a geração de energia. Então, é uma energia limitada, tá? Porque vão demorar milhões de anos para que seja formado essas fontes, né, energéticas. Ou seja, elas vão se esgotar e não vai ser reposto, né? Então, a gente tem como exemplo o petróleo, o gás natural, o carvão mineral, o urânio, né, como na energia nuclear, tá? Bom, a energia renovável, como já falei, a hidrelétrica, né? Então, a gente tem instalação de barreiras que vão fazer com que essa água ela se acumule, né? Você vai construir em locais, geralmente, em rios, né, de planalto, onde você vai ter uma queda mais acentuada das águas. Então, se você tem um relevo mais íngreme, quanto mais íngreme for o relevo e tem essa água passando, mais forte vai ser a queda da água, ou seja, mais força e energia vai ser gerada. Você vai ter a colocação, instalação de turbinas, né? Nessas usinas você tem as turbinas, como se fossem grandes hélices. Imagina a hélice de um ventilador, só que imagina isso numa escala muito maior, tá? Então a água ela vai passar através dessas turbinas, então ela vai girar, fazer com que essa turbina gire e a geração e a captação de energia através da força dessas águas, tá? No livro de vocês tem a tabelinha das vantagens e desvantagens. No caso, as vantagens, né? É fonte de energia renovável, não vai se esgotar. O processo de produção de energia não vai emitir gases de efeito estufa, né? Não vai interferir no aquecimento do planeta. O reservatório da usina pode ser utilizado para diversos fins, como o consumo humano, para irrigação agrícola, produção de peixe, camarões, moluscos. Regulariza a vazão dos rios, abaixa o custo de manutenção e de operação, não sofre com variação do preço do petróleo no mercado internacional, tá? As desvantagens, variações na produção de energia por causa da pluviosidade, ou seja, no regime de chuvas, em épocas de
de estiagem, os reservatórios produzem menor quantidade, ou seja, épocas que chovem menos, você obviamente vai ter uma quantidade menor, uma produção menor de energia, exatamente porque você vai ter menos água, né? Se há menos água, você não tem, as turbinas vão estar girando mais, de forma mais lenta, né? Não vai produzir tanta energia. Outra desvantagem, o deslocamento de populações para a formação desses reservatórios, porque você tem muitas vezes a retirada dessa população, né, das populações ribeirinhas, principalmente, e acaba também interferindo no ecossistema, né, onde você instala essa usina. Então, acaba tendo também uma diminuição e perda até da biodiversidade, da fauna e da flora, né, de animais e de vegetais, uma diminuição também do volume da água dos rios, uma redução de espécies de peixes, tendo em vista que as barreiras de reservatórios, elas impedem a piracema, então os peixes, eles às vezes até tentam ficar pulando, né, em direção ao rio, ao curso normal desse rio. E a barragem acaba impedindo isso, né, dificultando. Bom, como a gente está focando nas fontes energéticas nesses continentes, eu não vou focar aqui no Brasil. Obviamente, quando a gente dá fonte de energias, a gente fala sobre todas elas, mas no livro de vocês, a gente está falando nesse capítulo, né, mais especificamente sobre a Ásia e a Oceania, então, e a Europa, é isso que a gente vai focar, tá? Então, eu separei aqui para vocês, né, os pontos principais. Esse tipo de energia, né, das hidrelétricas na Ásia vai ser facilitada pela disponibilidade de grandes rios de planalto. Como eu falei, gente, quanto mais íngreme for o relevo, melhor. Por quê? E quanto maior o regime de chuvas também, porque você vai ter uma maior quantidade de água. Então, se você tem mais água e no terreno mais íngreme, ou seja, a água ela vai escoar muito mais rapidamente, a velocidade vai ser maior em, por exemplo, rios de planaltos do que de planície, porque você realmente vai ter mais força dessas águas e as turbinas vão girar mais rapidamente. Então, você vai ter uma produção de energia maior. Então, na Ásia, a gente tem os rios de planalto, né, como o Rio Amarelo, Azul, na China, o Ganges indo na Índia. A gente já viu sobre isso nos aspectos físicos da Ásia, né. Na Europa, há disponibilidade devido aos planaltos ao norte e montanhas ao sul. Lembrando que as montanhas, gente, até coloquei na observação aqui, são dispersores de água, tá? E se você tem gelo, né, neve nessas montanhas, dependendo da estação do ano, geralmente no verão, né, e dependendo também onde está localizada, você vai ter o derretimento de parte dessa neve, né? Então vai virar do estado sólido, vai virar estado líquido, ou seja, vai escoar para os locais, para as áreas mais baixas. E as montanhas são as maiores altitudes, ou seja, você vai ter realmente uma velocidade maior das águas. Isso, principalmente se chover, né? Nesses relevos que vão ser mais altos e mais íngremes. Já na Oceania, há uma limitação na implantação, né, dessas usinas, exatamente porque há pouco espaço, né, pouca extensão do território nesses países da Oceania. Mas a gente precisa destacar, no caso, a produção de energia na Austrália e na Nova Zelândia. Consertem aqui para mim, gente, por favor. Aqui, aí vocês coloquem Austrália, tá? Aqui eu tô sem a caneta para endireitar, mas coloquem na Austrália e Nova Zelândia, tá bom? Na hora que vocês forem passar isso pro caderno. A imagem ao lado é da maior barragem do mundo, né? Na China, que é a barragem das Três Gargantas. Gente, imagina a força dessas águas, né? É bizarro, né? Então você tem rios de planalto, você tem uma velocidade muito grande dessas águas.
consequentemente, mais energia sendo produzida. Agora, a energia termonuclear, né, é uma energia não renovável. Aqui também no livro de vocês, né, eu coloquei aqui, tem no livro, vão ter os pontos negativos e os pontos positivos desse tipo de energia. Uma das vantagens é que não vai contribuir para o efeito estufa, mas pode ser instaladas em áreas menores, comparados, se a gente for comparar com as usinas hidrelétricas, né? Em condições normais, né? Não correndo nenhum problema, nenhuma falha técnica, não vai causar grandes prejuízos ao meio ambiente. O material que é utilizado, né, é utilizado principalmente esse material radioativo, que é o urânio, é um elemento natural também. Então, ele é abundante é um dos mais abundantes, né, dos minerais no planeta Terra. Ele é altamente energético, mas, gente, como desvantagem, é porque realmente ele é radioativo e acaba produzindo resíduos radioativos e vão acabar necessitando de depósitos que vão ficar por longos períodos, as pessoas não vão poder nem chegar perto dessa área onde você tem esses depósitos de urânio, tá? Porque a pessoa, ela vai sendo contaminada, como é radioativo, ela vai ser contaminada e ao longo dos anos vai apresentar diversos sintomas e doenças e vai morrer, né? Altos custos, outra desvantagem, né, são os altos custos para isolamento das usinas nucleares desativadas, porque você não pode usar mais esse local. É um local onde vai ficar realmente guardado tudo todo o urânio, né, e tudo que foi contaminado, digamos assim, todo esse resíduo radioativo, extremamente perigoso. O processo de produção de energia mais caro, emissão de radioatividade por milhares de anos de resíduos classificados como de média ou alta periculosidade, escassez de locais apropriados para o armazenamento das grandes toneladas desses rejeitos radioativos e quando ocorrem desequilíbrios nos processos de funcionamento, alguma falha no sistema, acaba interferindo em toda uma cadeia natural, né, com graves prejuízos, como foi o caso de Chernobyl, né? Então a gente tem, nossa, quantas pessoas morreram ao longo dos anos devido a uma falha humana nessa nuclear, devido ao urânio, né? Então, na Ásia, a gente vai ter a Rússia e a China como as grandes potências nucleares e dois dos maiores consumidores de energia nuclear do planeta Terra. Na Europa, a gente vai ter a França, a Alemanha, a Itália, a Ucrânia como as grandes potências nucleares, né, que produzem e necessitam, são consumidores também dessa energia, desse tipo de energia. E na Oceania não haverá produção desse tipo de energia nuclear, porque vai utilizar realmente fontes renováveis, termoelétricas, hidrelétricas, tá? Então, realmente, na Oceania a gente não vai ter. Aqui é uma imagem que eu coloquei aqui embaixo sobre Chernobyl. Tem também vários documentários na HBO, saiu um muito bom, uma série muito boa sobre essa catástrofe, né, esse acidente em Chernobyl. A próxima energia que a gente encontra nesses continentes, né, é termoelétrica. Ela também não vai ser renovável. Na Ásia, a China vai ser a maior produtora do carvão mineral e a quinta maior de petróleo no mundo e a maior consumidora de energia
do mundo. No livro de vocês tem até as tabelas, né, das colocações de cada tipo de energia referente aos países, né? Mas essa fonte de energia termoelétrica, né, ela, no caso, a gente tem muitas desvantagens, mas também há algumas vantagens, como sempre, né? Uma das vantagens é a facilidade da construção, da instalação próxima, né, aos centros de consumo, né, aos centros urbanos. É rápido o processo de montagem e desmontagem, podendo ser deslocada para qualquer lugar, caso se tenha uma necessidade. Atende bem aos países que não possuem diversidade de recursos energéticos, não depende de estruturas gigantescas e caras e não consome recursos hídricos. Já como desvantagem, é produzida a partir de recursos não renováveis, poluição atmosférica por gases do efeito estufa e causadores de chuvas ácidas, o descarte de água utilizada no resfriamento das turbinas causa desequilíbrio na fauna e na flora de rios e oceanos, como perda de biodiversidade e altos custos na produção para países que não são ricos em combustíveis fósseis, porque você tem a queima desses combustíveis e assim você vai ter a geração de energia através dessa queima desse combustível, né? Então, obviamente, se um país ele possui uma maior quantidade de determinado produto combustível fóssil, obviamente que você vai ter uma maior produção de energia, né? Então, na Ásia, a China é a maior produtora de carvão mineral, né? Na Europa, a gente destaca, né, a Rússia, a Alemanha, Reino Unido, Itália, Polônia e Espanha. São os principais países na Europa que vão utilizar desse tipo de energia não renovável, né, termoelétrica. Na Oceania, a Austrália está entre os maiores produtores dessa energia, até porque, gente, a Oceania você tem a Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné e as microilhas, então é meio complicado que você tenha. A população é muito pequena nessas ilhas, então realmente você não precisa de uma quantidade de energia absurda, né? Bom, e a energia limpa, quando a gente ouve falar, é um tipo de energia que ela vai gerar o mínimo impacto na área onde ela vai ser instalada e vai contribuir para a sustentabilidade do planeta, tá? Exemplos eu coloquei aqui: energia eólica, né, que é através da força dos ventos, então você vai ter como se fossem hélices, né, girando conforme os ventos, obviamente que são instalados em locais onde você tenha uma grande quantidade realmente de força, né, dos ventos, próximos aos litorais. Energia solar também é outro tipo de energia limpa, né? Hoje em dia a gente já consegue observar que algumas casas já possuem esses painéis solares para captar a energia do sol. Energia da biomassa se refere a alguns alimentos, tá? E energia maremotriz seria a energia das marés. Essa tabela está no livro de vocês, vai falar sobre os 10 maiores investidores em energia limpa, a evolução de 2012 e 2013. E aí está o destaque, né, para a China, tá? Já que a gente está falando da Ásia, né, da Europa e da Oceania, e a gente tem a China, o Japão, Reino Unido, que fazia parte da Europa, né? Quer dizer, faz parte da Europa, fazia parte da União Europeia, restante da União Europeia, Alemanha, Canadá, Índia, África, Austrália. Então você vê que a maioria dos países dos 10 maiores investidores de energia limpa estão esses 3 continentes, né? Países fazem parte desses 3 continentes, a Ásia, a Oceania e a Europa. Bom, é isso, gente. Até a próxima. Qualquer dúvida vocês podem me passar, tá bom? Beijos.